Diocese de Caetité, aqui no sudoeste da Bahia. Estamos aqui precisamente na cidade de Caetité. Como é que chama aqui, Fátima? Centro de Treinamento de Líderes. CTL, né? CTL. Aqui é uma casa aqui que já foi seminário aqui dos seminaristas. Nós terminamos agora há pouco um encontro aqui de espiritualidade libertadora. Eu sou Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, aqui detrás da filmadora. E estou tendo a alegria aqui de reencontrar o professor Rogério Soares, que é professor aqui da UNEB, Universidade Estadual da Bahia. Né, Rogério? É isso mesmo, eu sou professor aqui na Universidade Estadual, dou aula de literatura brasileira, professor. Só que meu maior interesse na literatura das vozes, a literatura que está viva na memória e nas vozes das comunidades tradicionais de Caetité. Não é aquela editora Vozes da Igreja dos Franciscanos, não, né? É as vozes do povo. As vozes do povo, as histórias que o povo ainda detém em sua memória e partilha generosamente com aqueles que têm o interesse em ouvi-los. Que histórias são essas? São o que a gente chama de contos da tradição oral. Essas histórias, elas são universais, elas estão correndo pelo mundo há milhares e milhares de anos. É um domínio público. A gente não poderia dizer, por exemplo, onde elas se originaram, onde elas nasceram. Não, elas estão aí e circulando. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. O trabalho que eu faço aqui, só para comparação, é o mesmo trabalho que os irmãos Greens fizeram em 1812 na Alemanha, quando eles foram a campo, ouvir as histórias que os camponeses, os artesãos, as pessoas das comunidades tradicionais contavam as histórias, recolheram essas histórias e colocaram em livro. Um dos livros mais conhecidos de todo mundo, que é o Contos da Infância e do Lar, que mais tarde ficou conhecido como Contos dos Irmãos Greens. E que histórias são essas? Só por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, o Lobo Mau. Essas histórias, só para você ter uma ideia, elas ainda estão vivas e muito presentes no interior do sertão nordestino. Claro que agora dentro de um contexto regional, já não há mais as histórias no contexto alemão, mas num contexto bem sertanejo. Então tem as expressões sertanejas, tem a geografia sertaneja, tem a fauna, tem a flora sertaneja. Agora a história é a mesma, de todo mundo, só que agora com esses particulares, que é a nossa cor, a cor local. Algumas histórias que eu ouvi pelo sertão, por exemplo, de um senhor chamado seu Clóvis Barbosa Bonfim. Ele me contou uma história de uns irmãos mabaços. Você já viu essa expressão? Irmão mabaço? Não. Não. É uma expressão bem típica nossa, daqui da região do sertão. Nosso sertanejo não conhece ou não sabe dizer o que é irmão gêmeos. Então eles chamam os irmãos gêmeos de irmãos mabaços. É assim que eles dizem quando as pessoas são gêmeas. Então eram dois irmãos, Pedro e João, irmão mabaço. Um era tonto e o outro era muito esperto. O tonto trabalhava para um rico fazendeiro que um dia disse a ele: "Ô João, vamos fazer uma aposta nós dois?" "Ah, senhor, não quero fazer essa aposta não." "Não, você não tem escolha, João, você vai fazer uma aposta comigo. Eu vou te fazer 4 perguntas. Se você adivinhar as 4 perguntas, eu dou metade dessa fazenda que você está vendo aqui, olha. E ainda deixo você tirar uma tira de couro das minhas costas. Agora, se você errar as 4 perguntas que eu te fizer, João, eu vou arrancar uma tira de couro das suas costas." O João Besta falou: "Seu fazendeiro, não faça isso comigo." "Não, veja lá, e eu ainda vou te dar um dia de prazo para você adivinhar as respostas das perguntas." O pobrezinho de João suspirou e lá vai o fazendeiro então disse: "Ô João, me diga onde é o meio do mundo, quanto a terra pesa, quanto eu, fazendeiro, tô valendo e o que é que eu estou pensando." Valei-me, minha Nossa Senhora. E agora? O pobrezinho do João foi para casa. E chegando em casa, ele encontrou o irmão dele, Pedro Malazarte, que era o seu irmão mabaço.
Quando chegou lá, todo acabrunhado, o Pedro então disse: o que foi, João? O fazendeiro aprontou uma comigo ali agora. É amanhã que ele me tira uma lapa de couro das minhas costas. O que foi? Ele me fez fazer uma aposta com ele, para mim adivinhar 4 perguntas, e se amanhã eu não chegar com as respostas dessas 4 perguntas, ele vai arrancar uma tira de couro das minhas costas. O Pedro, muito esperto, falou: ô João, deixa comigo, eu vou vestir suas roupas e amanhã quem vai lá responder essas perguntas sou eu. Era irmão Mabaço, ou seja, irmão gêmeos, né? No outro dia o Pedro então vestiu as roupas do irmãozinho dele e foi lá para o fazendeiro. Quando chegou lá, o fazendeiro não reconheceu o irmão Mabaço, falou: então, João, quais são as respostas das minhas perguntas? Aí o Pedro se fez de mal entendido, né? E disse: vixe, repete de novo, seu fazendeiro, por favor. Então tá bom. Onde é que é o meio do mundo, João? Aí Pedro levantou e foi num lugar, pegou um pedaço de pau, deu uma volta e fincou o pau bem aqui assim, ó. Pá! Aqui, seu fazendeiro. O fazendeiro achou estranho, falou: aqui é o meio do mundo? Ele falou: tá duvidando? Meça, norte, sul, leste, oeste. Se não for, você pode tirar uma tira de couro das minhas costas. Ele não tinha como medir, né? Você parece que você é mais esperto do que eu imaginava. Mas a segunda pergunta você não sabe responder? Quanto é que pesa a terra? Ah, seu fazendeiro, essa é muito fácil. O senhor faça-me o favor, retire as mulheres, retire as plantas, retire os animais, e o que restar eu vou pesar e vou dizer para o senhor. Ele falou: mas não tem condição. Eu falei: então eu ganhei a segunda. Ah, miserável. E quanto é que eu, fazendeiro, estou valendo? O senhor? O senhor, deixa eu olhar muito bem para os seus olhos, o senhor deve estar valendo no máximo 30 moedas de prata. 30 moedas de prata? Mas por quê? Um homem tão rico só vale isso. Jesus, que era o Senhor do mundo, foi vendido por 30 moedas de ouro. O senhor quer ser mais do que ele? Não pode, não. Ah, miserável. E agora, o que é que eu estou pensando? O senhor deve estar pensando que eu sou João sem cuidado, mas eu sou Pedro Malas Artes. Ele ganhou uma aposta e o Pedro foi lá e foi tirar uma tira de couro das costas do fazendeiro, mas o bicho era tão perverso que fez bem assim com a gilete, ó. Então, é esse tipo de história que está viva na memória do povo. Histórias engraçadas, histórias de fazer rir, de fazer chorar. Tem um gênero desses contos que muito me atrai, que eu acho que está muito vivo também na memória do povo. São os contos religiosos. Que características têm esses contos? São contos em que o imaginário popular, existe o catolicismo oficial e existe um catolicismo tradicional muito popular. E nesse catolicismo tradicional existem algumas peculiaridades. Uma dessas peculiaridades que a gente vê e identifica nessas comunidades tradicionais é que eles não têm medo do demônio. Eles riem, na verdade, do diabo, tiram troça do diabo. O diabo tenta umas pessoas e nessas histórias as pessoas sempre driblam, ultrapassam, vencem o diabo, utilizando uma coisa muito particular dessas comunidades: a astúcia. E uma astúcia que ri. O Luiz da Câmara Cascudo chamou isso de sátira reparadora. Ou seja, não podendo vencer os maus financeiros, econômicos desse mundo, o povo ri dessas situações dificultosas e tira troça dessas situações. Só para dar um exemplo. Lá em Minas Gerais, no sertão, eu fico muito feliz. Tem pessoas que falam assim, Frei, mas aquela pessoa lá é pobre. Ele fala: pobre é o capeta. Pobre é o capeta. Pobre é o diabo. É o diabo. Pois bem, e nessas histórias o que é muito curioso é que 2 indivíduos vencem o diabo sempre que ele apronta. Você sabe quem é? Quem são essas pessoas? Nas histórias populares tradicionais, só quem vence o diabo é ou a mulher ou a criança. Sempre a mulher e a criança. O homem nas histórias, ele é sempre ultrapassado pelo diabo. O diabo vence ele, mas a mulher não. Em nenhuma das histórias o diabo consegue vencer a mulher. E sempre que o homem necessita, ele se socorre na figura da mulher. Isso está muito evidente. Por exemplo, o Ariano Suassuna trouxe isso do imaginário popular para o seu Alto da Compadecida. Quando está todo mundo lá com problema, quem é que desce lá para ajudar? A Virgem Maria, para socorrer as pessoas diante dos males, né? Então, essas histórias estão aí, vivíssimas. Jesus e São Pedro ainda andam no meio do povo. Pelos sertões, as pessoas ainda se socorrem.
nos santos. No sertão, quando a pessoa engasga, Frei, as pessoas se socorrem em um santo da tradição oral e popular. Você sabe qual é? Santa Bárbara? Não. Fátima, você sabe qual é? São Brás. Ah, São Brás, exatamente. São Brás. E aí tem uma história que explica por que São Brás. Eu vi de uma senhora, aquela rezadeira aqui de Caetité, mas eu vi várias versões aqui pela região e está no livro de Silvio Romero. No início do século XIX, Silvio Romero também encontrou essa história pelos sertões do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e Rio de Janeiro, onde ele fez esse trabalho de recolha de contos, né? É a mesma história, mas em versões diferentes. Diz mais ou menos o seguinte: diz que São Brás, há muito tempo atrás, andava pelo mundo, igual a gente assim, Frei, bem esmolezinho. Ele era bem pobre e ia pregando a palavra de Deus de uma cidade para outra. Mas aí já ia escurecendo, o sol ia baixando, a lua ia subindo. Ele achou que a estrada era perigosa. Resolveu então pedir poisada. É assim que o sertanejo fala. E tá dicionarizada, né? Não é errada, não. Resolveu pedir poisada em uma casa de família muito pobre, muito humilde, um casebre mesmo. Chegando lá, São Brás falou com o homem: o senhor teria a gentileza de me permitir dormir na sua casa? É só dormir. Tá chegando a noite, é perigosa as estradas. Amanhã eu sigo minha viagem. O homem, muito bom, disse: ah, claro, o senhor pode entrar na nossa casa. Na casa onde tem para 2, tem para 3. Isso é a chamada franca hospitalidade sertaneja. O sertanejo nunca deixa de abrigar as pessoas. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas é uma expressão muito bonita, né? A franca hospitalidade sertaneja. O homem, então, São Brás entrou dentro da casa e a mulher do homem falou: eita, marido, hoje está difícil, como é que a gente vai abrigar esse homem pobre e miserável? O marido falou: ô, mulher, ele só vai dormir, amanhã ele vai embora. Então tá bom. A mulher foi lá no quarto e pegou uma esteira rota, toda furada, jogou assim nos peitos de São Brás e falou: toma, vai deitar ali naquele canto. O pobrezinho muito humilde jogou a esteira no chão, deitou, dormiu o sono dos justos. No dia seguinte acordou, São Brás dobrou a esteira, entregou a família, agradeceu a hospitalidade, abençoou a casa e seguiu viagem pelo mundo. Era missionário. Lá pelas tantas, Frei, você não acredita, a mulher foi tomar o café, comer um peixe e se engasgou. Acuda, marido, tô morrendo. Engasgada. E o marido sem saber o que fazer. Aí a mulher então se lembrou: olha, aquele homem é velho, talvez ele saiba uma reza para desengasgo. Corre lá, pede socorro a ele. O marido saiu correndo em busca de São Brás. Ele era velhinho, andava bem devagarzinho, achou no meio do caminho. Quando ele parou, São Brás falou: olha, senhor, o senhor é um senhor velho e idoso, o senhor deve conhecer alguma reza para desengasgo. O senhor teria como voltar na minha casa e ajudar a nossa família? Eu falei: não, eu não volto mais não. Mas se você quiser, eu te ensino uma reza para desengasgo. Você pode rezar que vai desengasgar. Até hoje, Frei, pelos sertões inteiros as pessoas rezam essa reza. Diz São Brás: São Brás bispo, ministro de Cristo, ou para riba ou para baixo, desengasga isso. Homem bom, mulher má, esteira rota para São Brás deitar. Na mesma da hora, é assim que o sertanejo fala, a espinha saiu. E ainda hoje, pelos sertões, as pessoas se socorrem em São Brás quando se engasgam. Que maravilha, professor Rogério. Linda essa história, né? Maravilha, São Brás é forte mesmo. Uma vez eu engasguei com peixe, nossa, São Brás que me socorreu. Sim, cobras, pelo sertão, quando a pessoa é picada de cobra, as pessoas se socorrem em um santo, São Bento, né? Das feridas, das chagas, é aquele que as pessoas se socorrem. E assim, está muito viva pelos sertões essas imagens. Agora tem uma curiosidade também pelos sertões. São Pedro é sempre do contra. Nas histórias ele está sempre aprontando para Jesus emendá-lo. Eu ouvi de um dos senhores que trabalhava aqui, ele é jardineiro aqui nesse espaço, uma história lindíssima. Diz que Jesus e São Pedro andavam pelo mundo e aí, andando por um lugar, São Pedro viu uma roça de melancia, aquela fruta gigantesca, né? Grandona. São Pedro olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, as coisas que o Senhor fez no mundo estão tudo errado. Como assim, Pedro? Olha só, Senhor, veja se não é errado isso aí. O que foi que eu fiz errado, Pedro? Uma fruta, Senhor, desse tamanho, nascer numa raminha como essa, tá errado. A melancia. A melancia. Aí Jesus falou: não, Pedro, pode ter certeza, as coisas que eu fiz no mundo todas corretas e justas. Pedro não se deu por convencido. Continuaram a caminhada deles ali. Lá na frente, Jesus e São Pedro, cansados, né, foram dormir debaixo de um pé de juá. Um juazeiro é uma árvore que tem
tem aqui pelos sertões, ela é imensa, gigantesca. Só que a frutinha que ela dá é desse tamanho. Pequenininha. Pequenininha. Jesus e São Pedro estão lá dormindo debaixo da árvore, o vento soprou. Quando o vento soprou, a frutinha despencou lá de cima. Pau! Bateu no nariz dele. Bem no nariz de São Pedro, estava dormindo. São Pedro acordou assustado, falou: Senhor do céu, me ajuda, socorro, socorro. O que foi, Pedro? O que foi? Caiu uma fruta, Senhor, desse pé, quase partiu minha cabeça ao meio. Ele falou: essa frutinha, Pedro? Você imagina se fosse aquela fruta daquele tamanho que tivesse caído. Aí São Pedro: é mesmo, Senhor, tá vendo como o Senhor fez as coisas justas e corretas, estão todas certas no mundo? Essas histórias contadas aí pelo sertão, elas exemplificam comportamentos, atitudes, morais e uma série de outros ensinamentos que o povo continua narrando para os seus jovens, para suas crianças. Tem histórias que são exemplos morais. Por exemplo, eu vi uma história muito bonita de um senhor da comunidade de remanescentes quilombolas. Essas histórias estão muito vivas nas comunidades quilombolas. Diz que tinha um homem que saiu andando pelo mundo e no meio do caminho ele ouviu dentro da mata um barulho e uma voz meio cadavérica que dizia: ei, você quer ver o laço do cão? Aí o homem se benzeu: Ave Maria, meu Deus do céu, o que é isso? E de novo, no meio da mata, uma voz e um brilho: ei, você quer ver o laço do cão? O homem: meu Deus do céu, o que é isso? Não teve coragem de entrar dentro daquela mata, né? Mas um outro homem vinha em sentido contrário. Aí ele falou: meu amigo, eu ouvi uma voz aqui estranha vindo desse mato e uma luz vindo ali. Eu não tive coragem de entrar porque eu estava sozinho. Você não quer entrar lá comigo e ver o que é que está lá dentro, não? Aí ele falou: uai, vamos. Os dois então entraram e foram entrando. Não é que encontraram a luz, e essa luz era uma pedra de ouro, meio enterrada e meio para fora. Aí eles disseram: vixe, estamos ricos, vamos cavar. Começaram a cavar os dois, mas nada de dar conta, Frei, de achar a pedra inteira. A pedra continuava enterrada. Aí eles disseram: é assim, não vai dar certo a gente tirar essa pedra daí não, é muito ouro. Vamos fazer o seguinte: um de nós fica aqui cavando, retirando o que pode dessa pedra, o outro vai até a cidade e compra lá uma picareta, um instrumento para cortar, né, tirar, e uma enxada para ir tirando a terra. Porque na mão a gente não vai conseguir tirar essa pedra daí não. Tá bom. Aproveita e traga também uma comida, porque a gente vai demorar para tirar isso aqui. Um ficou então lá cavando e o outro foi à cidade buscar os instrumentos e a alimentação. Mas o que ficou maldou. Diz: rapaz, eu bem que poderia ficar com esse tesouro só para mim, né? Eu já sei. Quando meu companheiro chegar, junto com os instrumentos para cavar e o alimento, eu vou dar uma pedrada na cabeça dele e vou matar ele, ficar com o tesouro só para mim. E imagine que o outro que estava lá, que também foi, começou a pensar também a mesma coisa. A ambição é muito grande, né? Eita, eu bem que poderia ficar com aquele tesouro só para mim. Eu já sei. Quando eu voltar, eu vou colocar veneno na comida do meu companheiro e quando ele comer, ele morre, eu fico com o ouro só para mim. E assim fizeram. O outro foi lá comprar a comida e o alimento e quando voltou, foi surpreendido pelo que estava lá. Que escondido, saiu debaixo de uma moita, atrás de uma moita e pá, meteu uma pedra na cabeça do companheiro, que caiu lá desfalecido e morto. Aí ele falou: agora eu vou pegar e vou tirar esse ouro só pra mim. Mas antes, como eu tô com fome, eu vou comer. Pegou a comida e comeu. A comida estava envenenada. Ele caiu e morreu. Aí o diabo saiu do meio do mato, falou: isso aqui que é o laço do cão. Passou o laço no pescoço de ambos os dois e arrastou para os infernos. Nós diremos, nós diremos.